não dar barriga, para ver, você dá aquela conferida, você tem amizade com outros canais, vocês trocam ideia, como que funciona isso? Eu dificilmente dou notícia, eu repercuto as notícias. Por exemplo, agora a gente tá conversando do Ceni, né, que Sim, se desentendeu com o jogador. Como que você sabe disso, por exemplo? Então, essas informações por exemplo, chegaram para dois integrantes, dois colegas meus ali do Jogo Aberto, um o Denilson e outro o João Pedro Sgarbi. Tá. E aí eu pego com eles, os caras, o que eu faço? Eu não dou a notícia como minha, tá. Eu dou a notícia dando crédito e repercuto a notícia e dou a minha opinião. O cara que vai no meu canal, ele pode encontrar uma notícia em primeira mão, eventualmente, que eu descobri tal coisa. Mas o que ele vai encontrar é o que eu penso sobre determinado assunto. O Ceni tem que cair? O que eu sei sobre o Ceni cair ou não? Eu tenho informações de que ele está pressionado. Então essa é a primeira informação. Agora, é uma boa? Ele tem que sair agora? Se ele sair, quem tem que entrar? Esse tipo de coisa que eu levo pro meu canal, pro meu público. Que é coisas que às vezes não dá tempo de eu falar no Jogo Aberto. Entendeu? Ou às vezes ali com mais profundidade. Do Ceni com quem ele discutiu, qual é o problema? Então, o que aconteceu? É recente, né? É recente, foi ontem. Hoje é quinta. A gente tá gravando isso aqui quinta, né? Não, é ao vivo, né? É ao vivo. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. No início da tarde, ele reuniu os jogadores no meio do campo, lá no CT da Barra Funda, e começou a fazer algumas cobranças. E uma foi mais dura pra cima do Marcos Paulo. O Marcos Paulo é um jogador ex-fluminense. Tá ligado, né? Você que é São Paulino, você tá ligado quem é o Marcos Paulo. Que tava no... Aquele diretor da Globo, não? Putz, cara. Esse até já nos deixou, né? Esse já nem... Lene. Enfim, ex de Antônia Fontinelli. Exatamente. E Flávia Alessandra. Tá bem informado. Não, eu sou um pouco noveleiro também. É mesmo? Na verdade, eu parei em Avenida Brasil, né? Mas de Avenida também. Brasil pra trás eu sei foi a última, foi a Avenida Brasil que eu assisti também. Depois, aí eu vejo muita série e tal. Novela eu dificilmente... não consegui ver. Vi aquele primeiro. Assim por cima, né? Vi o primeiro, pô. Clássico. Ah, mas você viu também? Claro, pô. Pô, demais, né? Você é louco. Cristiano Oliveira, né? Como Juma. Não, tinha, elenco bom. Mas enfim, o que eu tava falando? Do Marcos Paulo. Ele veio do futebol da Espanha, lá do Leganés, segunda divisão. E segundo consta, tem indicação do Rogério e tal, porque ele é um meia que pode fazer lado, aquela coisa toda. O Rogério queria outros jogadores. Só que o Marcos Paulo não joga. E aí muita gente... E aí no último jogo até teve um repórter, desculpa, não vou lembrar o nome, ele perguntou assim... Ô Rogério, o Marcos Paulo treina mal? Porque ele nunca entra, ele não né? Tá entrando. Foi bem na lata, mas assim, ele tá né? sendo relacionado, pelo menos. Ele tá sendo relacionado, mas não entra. Tá. E o que o torcedor tá sentindo falta? De um meia. Porque o Rogério disse que o Marcos Paulo é mais meia do que ponta. E aí ele tem utilizado o Luciano como meia, que é um atacante. O Luciano não E o Galopo tá jogando como 9 porque o Caleri machucou. E o Erisson, que era o reserva do Caleri, também machucou. Então ele tava o elenco meio desequilibrado ali e não botava o Marcos Paulo no jogo. E ele falou, não, ele treina bem, só que numa intensidade baixa. Ele deu uma criticada e tal, mas assim, como dizem os atletas, né, o campo fala. Se ele não tá botando o Marcos Paulo, é porque ele não tá gostando do Marcos Paulo nos treinos, provavelmente. Claro. E aí o Marcos Paulo curtiu algumas publicações e comentários de críticas ao Ceni na rede social. Depois disso? Depois do jogo, da eliminação. Depois da eliminação. E aí nessa reunião do Rogério Ceni com os jogadores, ele cobrou de alguns atletas e foi pra cima do Marcos Paulo por conta disso. Só que o foi pra cima, e aí, segundo relatos, tá? Só os dois envolvidos podem atestar isso. Ele foi pra cima de uma forma muito forte. Entendi. De uma forma agressiva, inclusive. Não tô dizendo que ele bateu no Marcos Paulo, não é isso. Cobrou, mas às vezes deu aquela chegadinha e tal. Parece que bateu no peito, assim, do tipo, o que você tá pensando, aquela coisa toda. E o Marcos Paulo ficou muito abatido. Segundo relatos, saiu chorando e tal. E alguns líderes do elenco ficaram no lado do jogador. Ficaram do lado do jogador. E foram pra diretoria cobrar, inclusive, uma posição. Dizendo, desse jeito não vai dar. Entendi. Então você cria um atrito racha, né? Entre treinador e o seu grupo de jogadores, né? O que é extremamente nocivo. Só que aí a gente também vai... E aqui, super respeito o Rogério, a trajetória dele, mas tem um histórico aí. O Patrick, que tá no Atlético Mineiro, saiu no começo do ano dizendo que não jogava mais no São Paulo. E ele teve um atrito com o Rogério. O Miranda se aposentou do São Paulo e... Segundo informações aí que eu tenho de bastidor,
muito chateado porque o Rogério não botava ele pra jogar e quando ia pra entrevista, muitas vezes não tinha um cuidado. Tudo bem que o Miranda já estava em fim de carreira e tal, de dizer por que ele não usava o Miranda. E ele dizia, o Miranda não dá mais pra jogar com 2 zagueiros, eu só posso jogar com 3, porque ele já não tem mais velocidade na recuperação e tal. E aí, sabe, Entendi. O Miranda como ídolo do São Paulo se sentiu desprestigiado. Tem um episódio na primeira passagem do Rogério como técnico em que ele chuta uma lousa eu lembro. e ela acaba atingindo o Cícero. O Cícero não jogou mais no São Paulo. Então, assim, o Rogério tem uma dificuldade de gestão de grupo. Isso é meio claro, assim. E esses líderes do elenco foram na diretoria, não sei se pedir a cabeça do técnico, acho que não é esse o termo. Eu acho que também não. Mas Acho que assim, só foram pedir falar, uma posição. Tá acontecendo tipo, isso, e aí? A gente não vai aceitar esse tipo de coisa e tal. Foi demais, o moleque tá lá mal, a gente não gosta desse tipo de coisa. Só que o Rogério... E aí eu imagino a diretoria, né? Porque o Rogério é um ídolo, é o maior ídolo, e ela tem que pensar no campo e ela tem que pensar no ambiente. E aí tem o exemplo também do Vitor Pereira.